pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E como vocês já viram aí no título, eu trouxe uma obra que ela é de grande importância para a nossa literatura brasileira. Podemos dizer que é uma das principais, que é Agosto, de Rubem Fonseca. Essa obra ela é tão importante porque ela tem uma mistura de ficção com realidade, a qual o autor incorpora grandes acontecimentos que foram procedendo até culminar com o suicídio de Getúlio Vargas. Então, ele se utiliza da parte histórica, contando todo esse momento, assim como ele traz alguns personagens fictícios para incorporar a história e introduzir melhor essa temática. Essa obra ela foi publicada em 1990. Ela é tão importante pelo fato de se tratar da nossa história, da história do nosso país, que ela ganhou até uma minissérie na TV Globo de 16 capítulos. Essa é uma narrativa policial que conta com um grande número de personagens, além do clima de mistério e investigação. Além do mais, nós podemos encontrar aqui a ganância, a obsessão pelo poder, a corrupção e a violência. Toda a trama se passa na cidade do Rio de Janeiro. Como é uma narrativa policial e tem muitos personagens, eu procurei selecionar para vocês apenas aqueles personagens que são mais importantes, para que o vídeo não ficasse muito extenso e acabasse ficando cansativo para vocês. Até porque, como nós temos ficção e realidade, a história ela mescla. Em momentos vai ter fatos de ficção e em outros momentos nós teremos a realidade, que é a história do nosso país. A história inicia com o assassinato de um milionário sócio de uma empresa chamada Centex. Esse milionário é o Gomes Aguiar. No dia desse acontecido, quem estava no posto na delegacia era o delegado Alberto Matos. O Matos é um delegado extremamente honesto que preza pela justiça, ele não aceita de forma nenhuma propina e está sempre em busca da verdade. Antes de se tornar delegado, ele tinha uma namorada chamada de Alice, porém a Alice acaba casando com um milionário Pedro Lomagno, simplesmente pelo interesse, já que o Pedro era muito mais rico do que o Matos. Tempos depois, quando o Matos já é delegado, ele acaba tendo um envolvimento com uma moça chamada Salete. A Salete gostava muito do Matos, queria um compromisso sério, ser a namorada dele, morar junto com ele, mas ele, naquele momento ele não queria. Inclusive, o Matos ele sofre de uma úlcera no estômago. Ele é tão ligado no trabalho que ele não procura se tratar, fazer uma cirurgia, que era o que ele deveria fazer. Que a obra inteira conta, mas ele acaba só tomando os remédios e mais remédios, adiando aquilo que ele deveria fazer. Bom, então o Matos ele é acionado para investigar esse caso do assassinato desse então milionário Gomes Aguiar. Chegando no prédio, ele conversa com a viúva chamada de Luciana Gomes Aguiar. Ela diz não ter noção de quem tenha feito isso com o seu esposo. Ele conversa também com o porteiro, que diz não ter visto nenhuma pessoa estranha entrando no prédio. Porém, teve um momento em que o porteiro se ausentou da portaria e foi aí, nesse instante, que o assassino do milionário entrou no prédio. Entrando na casa para fazer a investigação do local do crime, dentro do banheiro, o Matos encontra um anel de ouro e alguns cabelos no sabonete. Fazendo a perícia naqueles cabelos, é descoberto que é cabelo de um homem negro. O Matos, a partir daquele momento, ele já tinha uma pista, aquele anel de ouro, e ele já sabia que o assassino do milionário era um homem negro, já que o milionário não era negro. No outro lado da cidade, o Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas, está armando um atentado
ao jornalista Carlos Lacerda, que era opositor de Getúlio Vargas. Ele manda o Climério, que também faz parte da guarda pessoal de Getúlio Vargas, contratar uma pessoa para matar o Carlos Lacerda. E de fato o Climério contrata um homem chamado de Alcino para fazer o assassinato. E o Nelson, que é o motorista de um táxi, para levá-los até o local e depois tirá-los de lá. Climério, Alcino e Nelson ficam de tocaia na frente da casa do Carlos Lacerda esperando ele aparecer, pois eles já sabiam que ele não estava em casa. Por volta das 12h40, Carlos Lacerda chega acompanhado do seu filho e do Major Vaz à sua casa, que era na rua Toneleiro. Avistando o Lacerda, o Alcino atira contra ele, porém a bala acerta em um local que não era fatal. O Carlos Lacerda fica apenas ferido. Vendo a movimentação, o Major Vaz vai até o Alcino tentar retirar a arma dele, porém o Alcino acerta contra o Major e acaba matando. Ele vai a óbito no local. Um guarda que estava próximo vai também até aquele movimento todo, diz ao Alcino que ele está preso para ele soltar a arma, só que o Alcino também atira contra esse policial, que é só ferido, ele não vem a óbito. Com isso, na outra rua, o Nelson já está lá no táxi esperando por eles entram no carro e fogem. No meio do caminho, o Alcino ia se desfazer da arma jogando-a no mar. Quando o Nelson foi fazer uma manobra perigosa para desviar de uma pessoa que vinha na contramão, a arma acaba caindo da mão do Alcino e ela fica no meio da estrada. O Climério diz que achava muito improvável que alguém fosse levar essa arma até a polícia, já que era uma arma que custava muito dinheiro. O mandante desse crime, que é o Gregório Fortunato, fica muito enraivado porque ele queria que o Carlos Lacerda morresse, porém quem morreu foi o Major Vaz. Isso acaba criando uma fúria muito grande. O Carlos Lacerda fazia de tudo para desestabilizar o governo de Getúlio Vargas, já que ele era opositor. E a partir desse acontecido, Carlos Lacerda se utilizou dessa situação para cada vez mais jogar todo o governo e a população contra o Getúlio Vargas. E de fato, o Getúlio ficou muito desestabilizado, ele foi perdendo os seus aliados. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica se colocaram contra o Getúlio Vargas pelo fato da morte de um oficial, que era o Major Vaz. Getúlio acaba se colocando em uma sinuca de bico, principalmente porque ele era acusado de ser o mandante desse atentado. Porém, o Getúlio não tinha nada a ver com isso. O mandante de tudo foi o Gregório Fortunato, ele que era fiel escudeiro do Getúlio e não aceitava de forma nenhuma o que o Carlos Lacerda estava fazendo, que era sendo o opositor de Getúlio, tentando derrubá-lo do poder. Então, com isso, ele resolve armar esse atentado. As pessoas acabaram vendo a placa do carro de Nelson. Com isso, ele logo foi identificado. Então, o Nelson acaba entregando o Alcino entrega o Climério e o Climério entrega o Gregório Fortunato. Os 4 foram presos, o mistério foi desvendado, foi realmente revelado que o Getúlio não tinha absolutamente nada a ver com isso. Mesmo assim, o Carlos Lacerda soube se aproveitar muito bem daquela situação. Voltando às investigações do Matos, lembrando que ele tinha um anel de ouro e os cabelos que ele já sabia que era de um homem negro. Essas eram as pistas que ele tinha. No primeiro momento, ele pensa que o assassino do Gomes Aguiar pode ter sido o Gregório Fortunato. Ele acaba descobrindo que não foi o Gregório Fortunato. A sua antiga namorada, que era a Alice, já casada com um milionário chamado de Pedro Lomagno, descobre pelo jornal que o Matos estava investigando a morte desse milionário.
Então, ela marca um encontro com ele e diz que o seu esposo, Pedro Lomagno, estava tendo um caso com a Luciana Gomes Aguiar, ou seja, a viúva do milionário. A partir dessa pista, o Matos começa a ligar uma ponta a outra que o mandante do crime foi o Pedro Lomagno. Mais uma vez ele vai até o prédio, conversa com o porteiro, pergunta ao porteiro se algum homem negro costumava visitar a casa da Luciana Gomes Aguiar e de fato ele diz que já tinha visto esse negro ir na casa da Luciana e também já tinha visto esse negro com o Pedro Lomagno. Ele procura mais uma vez a viúva perguntando quem era esse negro e ela diz que era um macumbeiro, tentando disfarçar para que não fosse descoberta a verdade. Luciana conta tudo para o Pedro Lomagno, que automaticamente ele aciona a pessoa que ele mandou, que realmente foi o Pedro Lomagno, que ele mandou matar o Gomes Aguiar para matar também o porteiro do prédio, porque como o porteiro falou isso para o Matos, eles ficaram com muita raiva, eles queriam que o porteiro tivesse ficado calado, então ele aciona esse homem que matou o Gomes Aguiar, chamado de Chicão, é um homem negro, forte, lutador de boxe. E, de fato, acontece, o Chicão mata o porteiro do prédio a mando do Pedro Lomagno. Ele também manda que o Chicão mate o delegado Alberto Matos, porque ele sabia que o Matos já tinha chegado ao ponto, que o Matos já tinha conseguido desvendar a história e já sabia que o Pedro Lomagno estava envolvido até o pescoço nessa história. Inclusive, o Matos já tinha descoberto quem tinha sido a pessoa que o Pedro Lomagno contratou para matar o Gomes Aguiar. O que ele não tinha ainda era conseguido capturar o Chicão, mas ele já tinha juntado a última peça do quebra-cabeça e aquele mistério para ele já tinha sido desvendado. Voltando ao governo de Getúlio Vargas, ele já está numa situação bem complicada em que algumas pessoas que ainda estavam do seu lado o incentivam a renunciar o poder, a deixar o poder. Ele não tinha mais uma base sólida no seu governo, ele estava sendo apedrejado de todos os lados. Mas o Getúlio disse que não podia renunciar porque ele não ia sair dessa história como um perdedor, ele não podia sair como um perdedor de forma nenhuma. Com isso, o Getúlio comete suicídio com um tiro no peito. Essa foi a forma que ele encontrou de sair de toda essa situação como um herói. Foi a forma que ele encontrou de ser lembrado. A partir do suicídio de Vargas, a população na época se revoltou, aconteceu muitas manifestações, inclusive o Alberto Matos, que é um personagem fictício, ele fica extremamente abalado com o suicídio de Getúlio Vargas. Toma conhecimento da notícia quando já está saindo do seu plantão de delegado e indo para sua casa. Então, dentro do carro, ele resolve ligar para a Salete, aquela moça que ele tinha um envolvimento, mas que não queria assumir nada sério. Ele liga para ela e diz: Salete, agora você é a minha namorada, eu quero que você vá morar comigo. Então, a Salete fica muito feliz e diz que aceita, que quer sim morar com ele. Mas vocês lembram que o Pedro Lomagno tinha mandado o Chicão matar o Alberto Matos. Então, a partir desse momento, eu não posso contar o resto para vocês. Eu espero que vocês leiam a obra para que vocês descubram o que foi que aconteceu com o Matos e com a Salete. Curtam, compartilhem, comentam, inscrevam-se no canal. Minha rede social está aqui embaixo, podem mandar a dúvida de vocês para lá. Eu espero muito que vocês gostem, essa é uma obra maravilhosa. É uma obra que vocês vão se encantar muito pelo fato de ter muita história e dessa mistura da ficção que o autor fez genuinamente. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até o próximo vídeo.